sejam muito bem-vindos ao nosso SaiaCast. Na série Desafios do Conviver, estamos refletindo sobre como as relações fazem parte do nosso processo de aprendizado e evolução espiritual. Hoje, vamos conversar sobre empatia e caridade nas relações. Lembrando que, segundo o Evangelho, a verdadeira caridade vai muito além da ajuda material. Ela também se manifesta na compreensão, na escuta e no respeito ao outro. Para conversar conosco sobre esse tema tão importante, hoje eu recebo Glória Regina. Glória, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Juliana? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Que bom. Contribuindo aí nesses minutinhos. Vamos lá. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse tema que, meu olhar, assim, tem vários temas que a gente traz aqui que são importantes, mas esse de empatia e caridade é essencial nos dias de hoje, né? A minha primeira pergunta é, quando falamos de empatia dentro da visão espírita, estamos falando apenas de entender o outro ou de algo mais profundo, ligado ao amor ao próximo? A questão da empatia, eu acho que é uma questão muito necessária neste momento, né? Aliás, durante toda a história do mundo, a gente sabe que foi sempre importante. Mas principalmente agora, né, onde os valores, onde os conflitos imperam aí no mundo, a doutrina vem nos trazer esse outro olhar, né? Esse olhar da gente poder se colocar no lugar do outro. Não para dizer o que o outro tem que fazer, mas para sentir. Eu acho que o momento é um momento de sentir, de você poder imaginar como uma pessoa passa, o que ela sente quando ela está passando por privações, desde a ordem do alimento, da habitação, né, da ordem de um cuidado, de uma companhia, e você não só ficar do seu lugar sentindo, mas que você possa fazer alguma coisa pelaquela pessoa. Nem que seja uma prece. Sim. Nem que seja uma prece de longe, que você possa fazer. E eu acho que na medida em que você vai fazendo, você vai tomando conta de que você não é o único, que a sua vida não pode ser parâmetro para ninguém, que como você vivencia seus problemas também não pode. E aí você passa a ser um pouquinho mais piedoso. Você começa a imaginar, puxa, como é que aquela pessoa deve estar se sentindo agora? Né? Como é que ela usa, o que ela consegue? Você vê assim, esse momento de guerra que a gente está vivendo, né? Quantas crianças passando fome, massacres, né? E aí você pensa assim, como é que esses pais se sentem perdendo seus filhos? Aqui no Rio de Janeiro mesmo, nesse momento de violência. Então, a doutrina, ela vem nos ajudar a gente olhar para a gente e, consecutivamente, a gente olha para o outro, vai nesse momento de empatia, né? E aí a gente consegue fazer algo que Jesus deixou para a gente. Aliás, ele simplificou nossas vidas, né? Porque até então a gente tinha aqueles mandamentos deixados lá por Moisés, aquela coisa toda, 10, você tem que guardar. Hoje não. Ele deixou para a gente um mandamento só. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, assim, como a si mesmo. E aí é isso. Como é que eu amo o próximo? Sendo empático, olhando para a dor do outro, né? Percebendo o sofrimento do outro, não ficando reclamando de tudo, que a gente também tem uma vibe da reclamação. Então, Juliana, eu penso assim, que a doutrina vem me ajudando há muito tempo a ter esse olhar mais compassivo com o próximo, né? Até mesmo aquelas pessoas muito mais complicadas que às vezes a gente precisa conviver, de você respirar fundo e falar assim, tá bom, vamos lá. Mas não é simples assim, né? Não. Tem um componente que eu acho que é fantástico, que é pedir ajuda ao alto, né? Tem horas que a gente não aguenta e a gente sabe que precisa passar por aquela situação. Então o jeito me ajuda aí. Olha, não sei se eu consigo não, mas me ajuda. Tem coisas que você não tem como dizer não. Você vai ter que vivenciar algo dentro da sua família, um familiar que você tem dificuldades, no seu trabalho, na sua vida. E aí você vai sair. Não, às vezes você vai precisar dizer, olha, eu não sei fazer isso não, mas me ajuda. Vamos lá no Evangelho, né? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, aprendemos que a verdadeira caridade envolve benevolência, indulgência, perdão. Como podemos viver essa caridade nas pequenas relações do cotidiano? Que é aí que eu acho que é o maior desafio. A gente pensa no grande, mas lá naquela pequena, dentro de casa, no trabalho. Pois é, né? E também pela doutrina descortina para a gente esse significado de caridade. Porque a gente vem numa doutrina que, quando ela se sistematizou no Brasil, né, a questão, o foco na assistência era muito presente, e aí as pessoas, de uma certa forma, acham assim, não,
basta eu doar alguma coisa para alguém, né, que eu estou cumprindo o meu papel de trabalhador espírita. E aí a gente descobre, com o tempo, conforme você vai estudando, você vai percebendo que essa caridade ela é muito mais abrangente. Ela passa pela doação material, mas ela passa muito mais pela doação moral. Você se doar. E tem um texto de Emmanuel que eu gosto de lembrar sempre, que ele pergunta assim pra gente, mais ou menos, acho que o texto é o Esmola, o que você tem dado de você? Porque quando você tem dinheiro, você vai lá, compra no mercado, me vai 10 quilos de arroz, 20, não sei como um caminhão. Sim. Mas substitui o dinheiro por você, algo que está dentro, o que você tem dado? Então, quando você fala dessa empatia nos relacionamentos, eu acho que é isso. O que a gente está dando a cada dia da gente? Nossa, que profundo isso. Né? Eu fiquei... Esse texto não me sai da cabeça. E sempre quando eu fico irritada, assim, ou com dificuldade de cumprir algumas coisas, porque as pessoas pensam que a gente, por ser espírita, por estar num lugar de trabalhador ativo, que pra gente tudo é super fácil, né? Não mesmo. Não é verdade. Eu acho que é justamente um treinamento, né? Você, vai lá falar para o outro o que você ainda não consegue fazer totalmente. Então, é isso. Mas, e esse texto, assim, o que você está doando de você? Qual é? Porque o nome do texto é esmola. A gente olha assim, né? A gente não quer esmola. Todos têm direito a ter bens materiais, né? A doutrina, em nenhum momento, Jesus não falou nunca que você tem que viver com parcos recursos. Ele quer que você tenha seus recursos, mas que você olhe para o lado, olhe para o outro, né? Isso. E aí, sem olhar nesse foco dos recursos, né? Porque a gente, se eu tivesse dinheiro, eu doava. Tá, mas esquece o dinheiro. O que você tem para dar? Nossa, isso é muito profundo mesmo. De você. Que é nosso, né? Então, eu tenho um abraço, eu tenho uma escuta, fala aí o que você está sentindo e tal. Né? Eu tenho, assim, posso pegar um telefone e ligar para alguém. Hoje a gente nem liga mais, né? A gente passa mensagem. Mas é isso, você se incomodar com o outro de alguma forma. E muitas vezes o que a gente tem para dar num momento com uma relação difícil, né? É o silêncio. Isso, né? Naquele... eu não tenho nada para dar. Dá o seu silêncio. Aí eu vou falar mais uma coisa. Dá a sua prece. Isso. Mas não é fazer a prece assim, Jesus, Deus, seja lá quem você recorrer, ajuda a Juliana. Não. Me ajuda a ficar em silêncio. Me ajuda a entender esse momento que tá difícil pra caramba pra mim. Né? Acho que é isso que a gente tem, que a gente está aprendendo. Se colocar nessa relação, né? Bom, muitas vezes julgamos as atitudes das pessoas sem conhecer suas dores e suas histórias. Como desenvolver um olhar compassivo nas relações? Pois essa é a outra questão, né? Outro calcanhar de Aquiles. Né? Porque a gente acredita que o mundo vira em torno da gente, né? A gente é perfeita, ou você, ou o outro aqui não. Minhas dores são maiores. As minhas dores, a minha unha encravada não é igual à sua, não, a minha é muito pior. E aí, né, é difícil a gente sair desse mecanismo, né? Porque a gente não está falando de um dia, uma existência, a gente está falando de um processo que a gente ainda acredita, que a gente é espírito imortal, trazemos uma bagagemzinha, né? E a ideia agora é se dispor, tirar algumas coisas que não prestam, que não se adequam mais à realidade. E aí, fazer isso não é simples, né? Há pouco tempo uma pessoa falou assim, eu tenho um relacionamento com uma pessoa que é assim, 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 o que eu faço? Eu disse, não sei. Porque isso, a gente não calça, não caminha com o sapato do outro. Exatamente. Eu posso olhar para o outro e achar, isso que você tem é fácil, eu quero ver você fazer. Mas não tem como, porque cada um tem um sentir, tem uma história. Mesmo como espírito imortal, passou por diversas experiências de dor, de alegria. Eu não tenho como julgar o que o outro faz. Eu posso julgar o meu comportamento, e assim mesmo, às vezes a gente nem tem totalidade de se conhecer, de saber o que eu tenho de bom e de ruim, né? Então, assim, julgar o outro não é adequado. E aí, a doutrina também nos diz assim, não faz isso, seja indulgente com o outro, seja benevolente. Poxa, fulano está assim, perdoa, deixa... Por quê? Porque o fulano ainda não funciona. Ainda não. Fulano não vai funcionar como você. Sim. E aí, ele põe a gente em conflito porque ele fala assim, você tem que amar fulano. Amar? Com todos aqueles defeitos? Daquele jeitinho?
E esse é o desafio, né? Exatamente. Da existência, é amar aquele fulano, olhando para seu singular, para as coisas boas, porque a gente geralmente joga tudo na mesma panela, Exatamente. né? Fulano, não tem nada que presta. Tem, olha para alguma coisa. E se não der, olha, fica aí que eu já volto, vou ali, né? Mas sem desejar o mal para ele, né? Isso. A empatia, ela pode transformar conflitos. Como ela pode ajudar a criar ambientes mais harmoniosos na família, no trabalho e na convivência social? É um pouquinho do que você já falou. É isso que eu estou também, pensando né? aqui. A gente até já entrou nesse assunto, mas... E é isso, né? Agora, eu acho que é importante a gente dizer que isso não é uma mágica. Ser empático com alguém não acontece de um dia para o outro. Até porque a gente tem uma história hoje que assim, faz todo sentido para a gente quando a gente olha para a nossa história espiritual. Olha, não, a gente imagina, né? A gente já sabe que a gente é espírito imortal. Sim. Que essa encarnação não é a minha primeira. Então, os meus encontros, os meus relacionamentos também são com pessoas que eu não sei nem de onde, por que eu estou aqui, por que eu estou nessa casa, por que eu estou naquela família. Então, assim, tem toda uma história pregressa que a gente não dá conta. E não é para se afligir, eu tenho que... Não, acho que é viver. Eu fico pensando assim, o que o ensinamento da doutrina faz com a gente? Mas o passado você não vai mexer. Deixa o passado lá. Mas tenta hoje, no presente, fazer o seu melhor. Primeiro para você. Isso. Porque quando o mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele está deixando claro que tem algo antes do próximo, que é amar a você. Como praticar a empatia e a caridade com o próximo, mantendo também o cuidado de se observar e preservar o próprio equilíbrio interior. Pois é. Que é essa questão que você está trazendo. Que é justamente esse, o auto-amor. Essa lei de amor, que a gente tanto fica preocupado, como é que eu vou dar conta? Eu tenho que seguir as leis de vida. Calma. Como a gente falou, é um processo. Sim. Mas, primeiramente, eu tenho que me amar. E aí tem eu acho que são vários ingredientes, né, que a doutrina vai colocando para a gente. Eu acho que o evangelho, quando eu falo do evangelho, eu gosto dele porque ele é um roteiro. E ele vai nos descortinando alguns conceitos, né? Algumas coisas que nós tínhamos, algumas crenças que estavam assim endurecidas, e a gente, então quer dizer que eu não tenho que amar todo mundo? Não tem. Eu não tenho que ser bonzinho com todo mundo? Calma, não. Você tem que ser primeiramente com você. Isso. Porque se você se amando, você começa a prestar atenção em você, que aí vai brotar o processo do autoconhecimento, né? Quem eu sou? Por que fulano fez uma coisa que me incomodou tanto? Né? Porque a gente vê o incômodo, mas a gente não tem na hora, nem depois, pensar assim, por que ele me incomoda? E trazer essa reflexão interna, né? Porque você se conhecendo, você coloca o limite para você conseguir ajudar o outro sem se ferir. Porque aí você sabe, não, eu não vou conseguir ser empático com a Juliana, porque a Juliana, eu tenho uma dificuldade, eu já sei, então eu procuro trabalhar isso. Isso não é ruim, porque a gente pensa, mas você tem que se dar. Não está escrito que você tem que amar alguém que te bate, que te faz sofrer. Não, você tem que, naquele momento, você tem que, o amar, e essa acho que tem umas graduações desse amor ao próximo, né? Sim. Porque não é amar o outro cegamente com tudo que ele tem. Talvez naquele momento é respeitar aquele outro. Compreender. Eu compreendo que ele não consegue se relacionar comigo sem ser agressivo nas palavras. Eu já entendi isso. Entendi. Aí o que eu faço? Eu me protejo. Eu preciso me proteger. Eu preciso me auto-amar. Antes de amar o outro, eu preciso me amar. Que aí eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse. Exatamente. Essa é a balança para o mundo, né? E é muito importante a gente entender que ter empatia não quer dizer que a gente concorde com as ações dos outros. Perfeito, Juliana. Mas a gente aceita, né? A gente compreende, às vezes, pela história, e a gente aceita que o outro está fazendo essa determinada escolha. Isso. Só que nessa determinada escolha, eu não concordo. Então eu vou tomar uma postura diante disso. Isso. Né? Não vou massacrar o outro, não vou crucificar ele, não vou ficar falando dele, porque a gente tem umas coisas assim, né? A gente não. A gente ainda está nesse bolo, né? Mas a gente está se esforçando para mudar, justamente. Glória, obrigada. Viu como passa rápido? Se deixar, a gente fica conversando aqui. Mas muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço essa oportunidade, que é um teste, né, para a gente também, né? Poder se estruturar, organizar o pensamento. Muito obrigada.
Praticar a empatia e caridade nas relações é um exercício diário, como a Glória já falou pra gente, que nos convida a olhar o outro com mais compreensão e menos julgamento. Que possamos levar essas reflexões para o nosso cotidiano. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se fez sentido, lembre-se de compartilhar esse episódio. E no próximo episódio da série Desafios do Conviver, vamos refletir sobre o perdão. Até o próximo SEAcast. Muita paz.